É um prazer a Red Fox aqui no evento Shark Mob, que acontece em Alphaville, para falar desse desafio de métodos de construção. Vamos ver quem saiu ganhando quando se fala em inovação e tecnologia nos novos formatos de construção aqui no Brasil. Olha só. Sou Walter Dutra, da Paredes Betel, engenheiro civil. Estou aqui no Shark Mob, o desafio dos construtores, os métodos construtivos. E você vai conhecer o melhor método do Brasil, que mais cresce em EPS. E se depender de mim, a casa vai tremer! Meu nome é Robson Almeida, eu sou do método IBPP, Inova Blocos Paredes Prontas. Estou participando hoje aqui no Shark Mob e nós teremos um quadro espetacular. Com certeza teremos grandes players aqui, mas eu vou provar que o nosso método é o melhor, o mais eficiente. Temos provas de que os outros estão ultrapassados. Nós somos realmente a evolução da construção civil. Sou Gilberto França, engenheiro civil, CEO da Ingeforms, produto melhor qualidade que a da construção em ICF. O melhor bloco, o melhor sistema, o melhor preço, o melhor projeto. Não tem melhor. A batalha já é minha. Eu vou ganhar essa batalha. Sou Daniel Gispert, presidente do Grupo Steel Corp, e vou mostrar para você, no desafio dos sistemas, as vantagens do sistema Light Steel Frame. Acompanhe. E tem mais. Imagina quem vai ganhar essa batalha. Lógico, Steel Frame. Robson, o que faz a sua inovação ser poderosa nos próximos anos aí? Bom, vamos lá. Sabemos que hoje a mão de obra é um serviço escasso. O material humano hoje é um problema para a construção civil. Nós temos uma deficiência muito grande com relação à mão de obra. Entendemos também que os métodos construtivos, e aí eu não vou aqui demonizar nenhum, dizer mal do método convencional, até porque o meu ele é bem parecido com o convencional, né? Então, nós precisamos ter agilidade na obra. Com o meu método, nós conseguimos dar uma celeridade na obra, em comparado com o convencional, de 50% a 60% mais veloz, na parte de superestrutura. Acabamento, aí é convencional, cada um tem o teu. Mas na parte que nós falamos, que é a parte da fundação e a superestrutura, nós conseguimos trazer uma velocidade muito grande, se comparado com o convencional, porque a gente elimina a parte da etapa do assentamento do tijolo, o emboço, o chapisco, reboco, madeira, caixaria, eliminamos toda a parte de resíduos da obra também. É uma parede resistente, leve, térmica e acústica. De Light Steel Frame permite uma diversidade muito grande e uma manobra muito grande. O nosso sistema é 6 vezes mais leve. Então, quando a gente tem um plano de cargas de estrutura, onde você tem 6 vezes mais leve o plano de carga, você tem uma infraestrutura muito mais leve. Muito das nossas casas são fundações diretas. Então, esses são alguns dos fatores que eu acho que vai poder debater aqui hoje, até o final do nosso bate-papo. Legal, legal. Então, o sistema inteligente de construção com painel monolítico, ele já é um sistema já mais antigo do que esses outros que trouxeram aqui. Ele existiu, foi criado na Itália em 58, então é bastante utilizado na Europa, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil nós temos normas de argamassa armada desde 1990. Porém, ele vem se tornando mais popular agora, porque a dor que nós em comum aqui temos é a questão da mão de obra. E a mão de obra cada vez mais escassa e com a dificuldade de ter entrada de pessoas, novos profissionais. Então, ele é um sistema que ele torna econômico para quem está investindo e também para quem está executando, ele tem uma rentabilidade maior. Então, ele fica bom para os dois lados. Uma das nossas preocupações é com a mulher que trabalha com obra. Então, geralmente, a gente pensa muito nessa questão e realmente a gente tem um problema muito grave e cada vez maior com a questão de mão de obra no Brasil. Mas a gente entende também que tem muita mulher que ela é o arrimo da família, da casa, né? E o nosso sistema, ele facilita isso. Então, a gente tem no nosso escopo, que é mulher no canteiro de obra, né? Que é a minha sócia que
que ela está à frente disso, aonde a gente treina mulheres e capacita essas mulheres para fazer a entrega das nossas obras. Então, a gente tem empreiteira, engenheira, a pessoa que faz o assentamento das nossas formas, e tudo isso ela recebe de treinamento. A gente tem a questão ecológica, a questão da praticidade, a questão da redução, né, do uso de material. Então, a gente reduz aí até 80% do uso de madeira. Qual dos três que você não escolheria de forma nenhuma, nem de graça? E por quê? Você não pode passar a mão na cabeça, tem que falar, não escolheria porque isso. Nem de graça. Puta, vou te falar, hein? Nosso maior problema hoje é a desinformação e o nosso maior problema hoje é o tijolo. Esse é o grande problema, que não traz produtividade. Baseado nisso, eu diria dois fatores aqui. Dois fatores, tá? Assim, particularmente, eu não faria com o ICF, que são as formas. Com o ICF. Meu amigo Giba, eu particularmente não faria Por com o quê? ICF. Qual motivo? Tem qual motivo? Ok. Senão não tem graça, ele vai rebater já. Ok. Qual motivo? É um método eficiente, é um método legal, mas para quem não conhece, o ICF é uma forma de EPS. A diferença do painel monolítico e do ICF é que um EPS vai por dentro e o outro EPS vai por fora. E o fato do EPS ser por fora, você tem que ter aquele trabalho para preencher ele com concreto, que é muito simples, é bem legal, mas é a questão da percepção para o cliente final, a percepção do toque. Você, na hora de você ancorar um móvel e tudo mais, você não é uma bucha convencional, você tem que colocar um parabolt bem mais longo para que ele atravesse o EPS e ancore dentro do concreto. E se esse acabamento, esse base coat que é passado no EPS não for um base coat adequado, que eu acredito que a Engiform está bem já antecipada com relação a isso também, mas algumas empresas que fazem isso, esse base coat não for adequado, ele vai dar patologia. O que acontece aí é o que você falou da desinformação, né? Quando a gente faz esse tipo de construção, uma das nossas principais preocupações é com o projeto, né? Então, ninguém vai fazer uma construção. A gente não pega a nossa forma e vende para o mercado se a pessoa não tem um projeto. Porque eu, como engenheiro civil, assino os meus projetos, assino os projetos que é da empresa, né? Então, isso aí é uma forma que é muito simples de resolver. Eu queria fazer umas perguntas aqui para os meus amigos, que é o seguinte, uma pergunta simples. Quanto de água você utiliza no seu sistema por metro quadrado? Você tem algum cálculo ou alguma medida, uma vez que você usa o cimento, o concreto e o agregado leve? Quantos litros de água você usa no sistema? Mais ou menos. Só por cima. Tá. Como eu falei, nós temos um sistema completo, né? Não só um painel. Então, para elementos de vedações, né, nós temos um sistema totalmente a seco. É um painel, a gente chama ele de painel M-Labs. Você não usa água. Ele é preenchido, o núcleo dele com EPS e a face dele é com cimentício ou com acartonado. Claro. E aí, então, se você tem uma edificação, você faz o esqueleto, você vem fazendo todo esse fechamento. É um painel único de 1,20 m por 13. Espetacular. E aí, zero água. Só seco. Gilberto? Então, na verdade, a gente faz justamente o contrário, né? A gente utiliza sim o cimento, utiliza a água e o cálculo é de acordo com a necessidade que a gente vai fazer de obra. Então, Sim, mas é uma obra que você usa mais água, mais recursos. não uso tanta água, não. Não mais. Não precisa ficar nervoso. Não, nem tô. Nem tô. Eu vim aqui pra brigar, os caras são grandes. 1 a 0, 1 a 0. Eu sou o menor do palco. 1 a 0, pessoal. Vamos segurança aí, tá? Ok. E o seu sistema, Robson? O meu sistema, ele chega pronto a parede na obra. Então a parede ela já chega com o núcleo em EPS, com alta densidade, e as faces já chegam rebocadas. Então o consumo em obra é bem pouco, é quase nada de água. Segunda e última pergunta. O seu sistema é possível, então, chegar na obra pronta. Então você tem uma construção industrializada e transporta o painel pronto. É isso? Sim. O seu sistema também? Também, o painel chega pronto para a obra na altura do Construção pé direito. industrializada e pronto. E o seu? Também. Então, assim, rapidamente, sem contar dos outros atributos e as vantagens do meu sistema, eu eliminaria o nosso amigo ali do começo lá. Como é que é o seu nome mesmo? O Gilberto. Gilberto, coitado de Gilberto. Walter, e você? Qual dos três que você não usaria nem de graça? Nem... Pai, é o seguinte, o sistema do Gasta Box, usa, né? né, é um sistema que
A gente tem ele similar, né? Só que o dele já está ultrapassado, porque ele usa blocos pequenos e pesados, né? São blocos aí de 50 por 1 metro, né? E vai pesar aí mais de 30 quilos. Aí você tem dificuldade de estar empilhando esse material, né? O nosso sistema ele já vai uma placa de 1,20 m por 3, né? Mas o sistema em si funciona, né? Então, de uma certa forma, eu estou usando mais com mais eficiência. O sistema, então não vou descartar o sistema dele, né? O sistema de steel frame, né? Apesar do colega ter trago aqui, né? Justificativa de, não, custa mais, mas vale a pena. Mas no final das contas, para a gente que está incorporando, a gente precisa, né, de velocidade e custo, né? Então não adianta só ter velocidade e o custo alto. Mas, com certeza, é um sistema, né, que tem crescido. E, infelizmente, eu não vou eliminar o Gilberto, mas o sistema dele, né, de bloco, o que acontece, pessoal? Eu falei aqui no começo, né, a nossa empresa tem 55 anos e nós começamos com bloco, com tijolos. Nós temos, além das indústrias de EPS, temos 3 indústrias cerâmicas de tijolos. Começou com meu avô, né, que também chama Walter, e hoje ele mora numa casa de EPS. Isso. Eu acho que eu vou ficar aqui pra ajudar ele aqui, Tubarão. Eu vou ajudar o homem aqui, meu. Vou ficar aqui, meu. Tá tendo esmagado aqui, Gil. Então, eu com certeza não eliminaria, né? Mas eu não trabalharia com steel frame por conta da... eu acho que assim, ainda é um sistema que, óbvio, que é um sistema que é encantador, só que ele realmente demanda de uma mão de obra muito especializada, né? Sei que vocês têm todo um preparo para isso, mas não é tão simples, né? Não é um sistema que qualquer pessoa vai lá e desenvolve, né? Eu já visitei várias obras, inclusive, de montagem errada, que o pessoal tem vários problemas depois com vazamentos, porque o entendimento não se deu. E não é uma coisa que uma pessoa comum, simples, vai conseguir fazer, né? Que já é o contrário do meu sistema. O meu sistema, com qualquer pessoa que trabalha com construção, até o não conhecimento em obra, com o nosso treinamento ela consegue construir. E com o steel é uma coisa que ela tem que ter um bom treinamento, tem que ter entendimento, tem que saber ler projeto. Então não é uma coisa tão simples. E é uma pena, né? Volto a falar, quando eu subi aqui no palco, você falou de batalha, né? Eu costumo dizer que eu prefiro a troca da informação, porque muitas das coisas, essa questão mesmo, e eu não tenho nenhum problema em falar, da medição de total de água que a gente utiliza, a gente ainda não fez essa medida correta para falar. É tanto, né? São coisas que a gente vem fazendo com o nosso processo e aprendendo, claro, com os erros e aprendendo com os acertos, para trazer sempre o melhor para as pessoas que querem comprar o nosso produto. Os sistemas de vocês, se fecha a conta para o produto econômico, Minha Casa Minha Vida, casa de 100, 200, 300 mil reais, e se pega o financiamento da Caixa já está ok para a questão do fundo via Caixa, que é 99% do mercado econômico. Começa então? Começa aí. Depois eu quero saber o fogo no parquinho aqui. O nosso método, ele consegue atender todo o público, desde o público de interesse social, nós chamamos, que é o Minha Casa Minha Vida, visto que essas obras são executadas de um modo convencional hoje, e com o nosso método das paredes prontas, nós conseguimos uma economia aí na superestrutura de 20% a 30% de economia. E a agilidade, uma casinha dessa de 150 metros hoje, aí a gente consegue casa. Uma casa de... É isso aí. Uma casa hoje de 50, 60 metros, a superestrutura a gente levanta ela em 2, 3 dias. Hoje nós conseguimos levantar 80, 100 metros de parede por dia. Claro, se a gente escalar isso, colocar mais pessoas trabalhando, então a velocidade aumenta muito. Por quê? Porque a parede está pronta. Nós chegamos, não tem todo aquele processo, como eu falei, de produção disso em loco. Existe uma NBR, é a 6119, se eu não me engano, que é a NBR que pede pilar e vigas. A nossa casa é uma casa, pode-se dizer, convencional, porque nós utilizamos pilares e vigas. Nós temos a patente também da autoportante, que elimina pilar e viga. Mas como a Caixa exige que tenha essas NBRs, então os pilares e vigas são utilizados e a nossa parede entra só como vedação, só como fechamento.
Então, sim, nós conseguimos também fazer esse processo. A pergunta do João foi a seguinte: o seu sistema, ele é normatizado? Volto a dizer, o sistema é concreto armado. Ele é pilar e viga, mais do que normatizado. Nós não estamos inventando, inovando na tecnologia, como é o caso do painel monolítico e o steel frame, que está muito bem posicionado hoje. Hoje nós podemos dizer que o nosso sistema é um sistema convencional. Nós utilizamos pilares e vigas, fazemos fundação, radier. Nós só tiramos o tijolo e entramos com a tecnologia. Há um custo de cada casa de 175 mil. A casa acabada, entregue. 175? 175 mil, 54 metros quadrados. Em torno de 3 mil e poucos por metro quadrado. É, mais ou menos isso. Quanto? No seu sistema, Robson, quanto metro quadrado? Uma casa acabada hoje, depende, lógico, do cerâmico, Não, mas... uma casa popular. Uma casa popular hoje eu consigo chegar a R$ 1.800, R$ 1.900. 1.800? Sim. E no ICF? Lá vem Mas ele. hoje acaba 65 mil reais eu consigo fazer uma casa. Então, quanto metro quadrado? 45, 50 metros quadrados. Saindo quanto metro quadrado? Saindo uma faixa aí de 1.100, 1.200 reais. 1.100? O nosso sistema acabado vai sair em torno de 1.600 a 1.800, na chave, pronto, o metro quadrado. E nós temos aí duas formas de você... Com aditivo ou sem aditivo contratual? Não, isso daí já é o custo da construtora real, já englobando o canteiro de obra, os custos operacionais, imposto, tudo. Para financiamento, né? Embora o sistema, ele segue uma norma de argamassa armada, o nosso sistema segue a risco. Tenho N obras financiadas na aquisição e construção e financiado pela Caixa. A minha dúvida é se tem algum tipo de terreno ou região específica que eu tenha que avaliar um método em detrimento ao outro, sei lá, questão de umidade, temperatura, compactação do solo, enfim. O que eu devo considerar para escolher um método construtivo? Posso responder? Todo terreno, toda construção, há que se avaliar a geotecnia, que é a fundação e contenção, a posição do terreno. Então, acredito aqui que todos esses métodos, eles são adaptáveis, a engenharia consegue resolver qualquer tipo de construção. Obviamente que existem algumas peculiaridades, mas basicamente os 4 métodos, eu posso falar aqui nesse termo, todos nós utilizamos, exceto o steel, que tem também, queira ou não queira, a parte térmica e acústica, óbvio, porque é a parte de lã de vidro, lã de PET ou até mesmo EPS para fazer essa vedação. O restante, nós 3 temos como elemento principal o EPS, que é o poliestireno expandido, que é o isopor. Isso por si só já traz uma conferência acústica, térmica, e ele também não tem problema de umidade e infiltração. Tanto no frio, quanto no calor, na montanha, qualquer lugar que você for, esse agravante, que é a umidade e a água, que agride o concreto, agride o reboco, nesses métodos estão eliminados. Para vou desvendar o crime. A gente nasceu no berço do steel frame. E hoje 70%, 60% dos nossos projetos não são mais em steel. Por quê? A gente fez o seguinte. A gente entendeu que existem métodos que vão muito além do steel. Então, a nossa capacidade hoje é de trabalhar com sistemas híbridos. A nossa grande inteligência hoje é de trazer para o cliente e para o projeto aquilo que mais se adapta ao cliente. Óbvio que eu vim aqui com o chapéu do steel até agora, mas quando você pega os nossos projetos, eu tenho usado painel CIP, eu tenho usado placa de concreto, desde que industrializado. Por isso a minha pergunta no início, vocês industrializam? Sai da indústria pronta ou constrói na obra? Então, tudo que sai de uma indústria pronto, a gente considera a construção industrializada. E é esse o caminho que a gente tem que seguir, em busca da construção industrializada, cada vez mais.